Abre a Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Deus fala com o profeta Samuel de uma maneira forte. Diz assim: Então o Senhor, Deus, ordenou a Samuel: Até quando continuarás planteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite. Fala comigo, melhor azeite. Levanta suas duas mãos, fala: eu não quero ser apenas um ungido. Diga: eu quero ser ungido com melhor azeite. Levanta as duas mãos, fala: eu quero a melhor unção. Aleluia. Levante bem alto as mãos, fala: eu vou receber a melhor unção. Se você perceber como Deus fala, Ele diz: não chorem mais para o Saul. Eu rejeitei. Enche um chifre do melhor azeite e vai, diz o Senhor. O profeta Samuel é impactado com aquela palavra. Ele diz: pega um chifre, enche do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé de Belém, porque escolhi um dos seus filhos para torná-lo rei. Ele diz: desliga emocionalmente de Saul, porque Saul desprezou o que eu fiz com ele. Saul não valorizou a unção. Saul não foi atrás de uma renovação de unção. Ele começou a fazer segundo o que ele achava correto. Por isso eu rejeitei. A obra de Deus, o propósito de Deus, só pode ser executado de uma maneira eficaz aqui na terra, se formos comissionados com a unção que vem do Espírito Santo. Deus nos fez e nos trouxe à terra com um propósito. Quando você e eu fomos gerados, Deus determinou um propósito. O propósito de Deus não chegou a mim depois que eu vim. Ele é antes de mim. Você e eu fomos criados porque Deus já tinha um propósito. Na sua onisciência, antes de você e eu sermos um ser vivo, Deus tinha um propósito. E este propósito só pode ser executado na sua plenitude se formos comissionados com a unção, com o melhor azeite. Quem quer o melhor azeite? Diga aleluia. E se você estudar esse capítulo, Samuel diz para Deus: mas Saul vai me matar. Samuel estava com medo de um ser humano? Ou estava com uma desculpa humana? Porque ele amava, ele tinha um apreço para o Saul. Deus disse a ele: não, pode ir, eu estou contigo, pode ir à casa de Jessé, porque eu escolhi um dos seus filhos. E interessante, vira a página da sua Bíblia comigo, no verso 11, que Samuel olha os filhos de Jessé de uma maneira religiosa
talvez pela aparência, pelo estereotipo de espiritualidade, da maneira que ele falava as coisas do reino. E Deus começa a repreender Samuel, dizendo: você está escolhendo segundo a aparência humana. Davi era o sétimo, era o caçula de Jessé. E quando ele chega diante do primogênito, a Bíblia diz que Samuel diz: certamente é este, porque era de bom porte, boa aparência. E o Senhor repreende Samuel. Presta atenção no que eu vou dizer, por favor. Deus não escolhe-nos pela nossa aparência ou pelo que temos. Deus nos escolhe pela atitude do nosso coração. Deus vê o que está lá no íntimo do seu coração e do meu coração. Diz aqui no verso 11: então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tem? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Ele ficou o quê? Cuidando das ovelhas. Ele está cuidando daquilo que nós temos. Os outros estão trabalhando, estão se preparando para alcançar uma posição alta no exército de Saul, mas esse não tem tanta qualificação para isto. Ele está cuidando das ovelhas. E foi cuidando das ovelhas que ele demonstrou uma habilidade que os outros filhos não tinham. E foi cuidando das ovelhas que Deus viu que o coração de Davi era diferente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga aleluia. E por isso ele diz a Samuel: vai e unge, porque eu tenho algo especial para este homem. Eu vou dizer algo para você com bastante segurança: Deus tem algo especial para você. Levanta bem alto as suas mãos, fala: eu sou uma pessoa especial para Deus. Diga alto, fala bem forte. O diabo precisa ouvir sua declaração. Fala: eu sou uma pessoa especial para Deus. E Deus vai fazer algo tremendo na minha vida. Deus está me chamando. Levanta suas duas mãos, fala: Deus me escolheu para realizar o propósito dele, e eu realizarei o propósito que Deus tem para a minha vida. Mas o caçula está cuidando das ovelhas. Fica com a tua Bíblia aberta aqui. Por favor, coloque Isaías capítulo 61, verso 1, aqui na tela para mim. Ele diz: eu ainda tenho caçula. Samuel estava já, eu não sei se o seu assistente ou o profeta que estava com o chifre do melhor azeite. Eu tenho uma boa notícia para você: o Espírito Santo está aqui com a taça do melhor azeite para derramar sobre a sua vida. A unção é uma capacitação para que nós possamos executar o propósito de Deus nas nossas vidas. Veja o que diz: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor fez o que, irmãos? Me ungiu. Me ungiu para quê? Eu recebi esta unção com que objetivo? Você percebe que a unção é uma capacitação para que eu possa realizar. Diga aí, o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para fazer o quê? Levar as boas, o quê, irmãos? Notícias aos pobres,
enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar a libertação aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. A unção me capacita para fazer. Em Efésios capítulo 2, diz que o Senhor nos fez para realizar as suas obras. Israel precisava de um rei que fosse uma referência. Saul tinha deixado de ser essa referência. E aqui diz assim: então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo, era ruivo, de belos olhos, saudável, de admirável aparência. E o Senhor afirmou: levanta-te e unja, é ele. Então Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. A primeira unção que Davi recebeu foi diante da sua família. Por quê? Por quê? Porque a família é importante. Porque a família é a célula mais importante da face da terra. A família é um propósito de Deus. Agora você imagina o caçula sendo ungido como rei. O caçula que era aquele que não tinha capacidade para ser o rei. Deus não viu a aparência, Deus viu o coração. E a Bíblia diz que o profeta pega o chifre repleto de azeite e derrama sobre Davi. E eu queria que você mudasse a página da tua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 32. Eu chamei a sua atenção quando ele disse que o profeta Samuel diz: aonde está o caçula? Está cuidando de quem? Das ovelhas. Aí Samuel diz para ele: vai buscá-lo. E quando ele chega, o Senhor diz: é este. E o Senhor unge. O rei precisava ter o respeito dos seus familiares. Deus, antes de te levantar diante dos outros, Ele quer te levantar na sua casa. Ele quer que você seja um referencial para os seus irmãos, para os seus pais, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus tios. Quando o profeta unge a Davi, os irmãos certamente naquele momento entenderam por que Davi era diferente, por que Davi sobressaía, não segundo a ótica humana, mas segundo a ótica divina. Davi cuidava das ovelhas. A primeira unção, e você vai receber ela hoje, é para você ser o referencial na sua família, para que você receba o respeito dos seus familiares, para que eles olhem para você de uma maneira diferente, como um ser não dependente, mas como um ser que pode abençoá-los, porque o Senhor te comissionou para isto. Não como uma pessoa fraca, mas como uma pessoa vitoriosa. Quantos querem que seus familiares vejam as vitórias que Deus vai te dar no dia a dia? Quem quer? Levanta suas mãos. Quem conhecia mais Davi?
do que a sua família. Todos sabiam quem era Davi. E interessante que o pai diz, ele estava cuidando das ovelhas. E aqui no capítulo 17, verso 32, quando ele tem um diálogo com Saul, antes de enfrentar o gigante Golias, diz assim: então Davi disse a Saul, que ninguém deixa o seu coração se abater por causa deste filisteu. Seu servo irá e pelejará com ele. Contudo Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra este filisteu para lutar contra ele, porque não passa de uma criança ou de um adolescente, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul. Quando o teu servo fazia o que, irmãos? Apacentava o que? As ovelhas do seu pai. Presta bem atenção no que Davi diz. Quando o seu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando apareceu um leão ou um urso e leva uma das ovelhas do rebanho, quando aparece um leão ou um urso e leva uma das ovelhas do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha da sua boca. O que representa o urso? Davi venceu o urso na frente dos seus irmãos. Davi vencia o urso na frente dos seus pais. Certamente quando aparecia um urso para roubar uma ovelha, os irmãos falavam: chama Davi, ele é especialista em derrotar urso. E Davi ia, e a Bíblia diz que ele corria atrás do urso, tirava a ovelha da boca dele, matava o urso. O urso é um dos animais que não é domesticado. Ele é violento, tem aquele jeitão dele, mas ele é violento quando ele é atacado. Isto fala da natureza humana. A natureza humana é violenta. A natureza humana é má. A natureza humana, quando ela é instigada, ela age irracionalmente. Eu já vi líderes religiosos, pregadores maravilhosos, se tornarem um demônio quando são confrontados na sua natureza. Não têm autoridade para falar, porque são derrotados pelos ursos. Quem conhece o que nós somos são os nossos familiares. Ouça, Deus vai te dar a unção hoje para vencer a sua própria natureza. Deus vai te ungir hoje. Davi ganhou o respeito dos seus irmãos. Davi ganhou o respeito dos seus pais, porque ele venceu o urso. No livro de Gálatas, eu vou só citar o texto, depois vocês lerem, depois você lê, se você quiser. Gálatas capítulo 5, verso 22 a 26, fala dos frutos do Espírito, não dos dons, dos frutos. Mais importante não são os dons, o que aparece são os dons, mas o que leva você a vencer são os frutos. E um dos frutos é domínio próprio. No livro de Provérbios, eu vou pedir para você colocar para mim, Provérbios 16, 32. Eu acho esse texto, esse verso, talvez a melhor descrição do que eu estou dizendo aqui. Diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale quem controla o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais vale, mas tem mais valor aquele que domina seu espírito. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Tem muita gente querendo conquistar
grandes vitórias, mas perde para si mesmo, perde para a sua própria natureza. O rei Davi aprendeu a vencer ursos. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala: Deus vai levar você a vencer a sua natureza. Quem quer vencer a sua natureza? Levanta bem alta a mão, deixa eu ver. Tem gente que parece cordeirinho, mas é um urso por dentro. Quem quer vencer a sua natureza? Ela explode aqui dentro. Quantos pais ficam descontrolados quando vão disciplinar seus filhos? Quantos homens perdem totalmente o controle quando são afrontados no trânsito, em outros lugares? Quantas mulheres perdem a cabeça quando Satanás vem e acende um fósforo ali perto, e para ela parece que a casa está pegando fogo, e ela explode, e naquele momento o urso vem e rouba a sua herança. Mas ouça, Deus vai ungir você como ungiu a Davi. Davi não perdeu uma das suas ovelhas, aquilo que seu pai pôs nas suas mãos. O que Deus pôs na sua mão, ninguém vai tomar. Você vai vencer todos os ursos que vier contra você. Você crê nisso? Levanta bem alto as suas mãos. Diga comigo: é a natureza adâmica, bem alta, a natureza adâmica que me leva a descontrolar, que me leva a perder o prumo, vai ser vencida hoje. Deus vai me dar capacidade hoje para que eu possa vencer este urso que está tentando destruir o projeto de Deus na minha vida. Davi disse a Saul: eu venci o urso. Deus quer que você vença. Muitas vezes você quer trazer a pessoa à igreja, um dos seus filhos, ou seus pais, ou seus irmãos, mas ele está olhando as suas reações. Ele quer ver realmente que você mudou. Se o Cristo seu é apenas verbal, ou é um Cristo que reina dentro de você. Na intimidade do nosso lar, somos o que somos. Fora, nós podemos até ter aquele estereotipo de espiritualidade, mas é no dia a dia, é no trabalho que as pessoas me conhecem, que convivem comigo 8 horas, estão olhando para mim. Será que eu posso realmente confiar nessa pessoa? Será que Jesus realmente vive na vida dele? Será que ele realmente foi transformado e mudado? E nós somos provados todos os momentos, quando os ursos vêm tentando nos tirar do centro da vontade de Deus. Quando Davi recebe a unção, os irmãos são obrigados a reconhecer, porque eles sabiam que na hora de proteger as ovelhas do urso, chamava Davi, e Davi vencia. Quando houver um problema na tua casa, eles vão saber quem procurar. Vão procurar você, porque você venceu e ele viu a sua vitória contra os ursos. Quando tiver um problema de relacionamento, eles vão procurar você, porque você tem autoridade, porque você venceu. Quem quer receber unção para sair daqui falando: eu vou vencer o urso, eu vou prevalecer, eu terei domínio próprio em todas as situações, eu vou agir como Cristo age. Você entende o que eu estou dizendo? Quem entende, diga amém. Quem vai receber essa unção hoje, diga amém. Aí ele diz para Saul: não só o urso, quando vem o leão e pega uma das ovelhas, eu saio atrás do leão, abro a sua boca, recupero o que foi tirado. Eu quero liberar uma palavra profética para você. Você vai recuperar o que o leão e o urso tirou de você.
você vai trazer de volta. Vai ser tempo de restituição para a tua vida. Ele diz: eu fui atrás, abri a boca e venci o leão. O que é o leão? O urso é a natureza humana. Jesus disse: quem quiser vir após mim, faça o quê? Toma a sua cruz todo dia e siga-me. Siga-me. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Este é o caminho do Evangelho. Abraça seu irmão. Diz para ele: o seu eu tem que morrer. A sua natureza tem que morrer. Abraça ele. Fala: você acha que ela é engraçadinha? Ela tem que morrer. E quem mata a natureza sou eu. Eu vou para a cruz. Pedir perdão é fácil? Sim ou não? Sim ou não? Pedir perdão público é fácil? Sim ou não? Depois de pedir perdão, servir aquele que te agrediu é fácil? Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. Davi venceu. Eu não sei se você lembra, quando ele chega no lugar da batalha, que Golias estava confrontando o exército de Israel, ele faz a pergunta, fala: o que eles vão dar para aquele que enfrentar o desafiador? Eles disseram isso. Aí o irmão mais velho falou assim para ele: o que você está fazendo aqui? Eu sei que você é soberbo e arrogante. Volta, vai cuidar das ovelhas. Davi poderia ter dado uma resposta daquela. Davi deve ter olhado para ele, mas ele tinha vencido aqui, ó. Davi já era ungido, ele já era rei. Seu irmão sabia, ele tinha que respeitar, mas Davi não mandou ele respeitar. Davi disse a ele: eu apenas fiz uma pergunta, não posso perguntar mais? E saiu. Venceu mais uma vez. Quem vence o urso e o leão está preparado para vencer todos os gigantes que vão aparecer no seu caminho. Mais vale aquele que domina seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Se você perde no dia a dia, você perde a sua autoridade, a sua credibilidade nos seus familiares, naqueles que deveriam te apoiar. O irmão de Davi era o primogênito, ele que deveria ter ido da frente, mas como ele não tinha coragem, ele não queria que o irmão fosse, estava enciumado. Ele deveria ter apoiado Davi. E Davi vence o leão. O que é o leão? A Bíblia diz que o diabo está em volta de nós, rugindo como leão. São as acusações. No livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 10, diz o acusador. A natureza não tem nada a ver com o acusador. A natureza nossa natureza pecaminosa é fruto da desobediência, do pecado original. Mas o acusador vem tentando usar a nossa natureza para nos vencer. O acusador é o diabo. Ele tem ungido de leão, mas ele não é leão. Satanás não pode colocar as mãos sobre a sua vida. Você está protegido pelo sangue do Cordeiro. Aí você diz: mas tocou em Jó. Sim, foi antes do sangue ser derramado. O sangue foi derramado, o sacrifício foi pago. Eu e você estamos protegidos. Quem está protegido pelo sangue de Jesus?
A única coisa que o diabo pode fazer na minha e na sua vida é nos enganar com mentiras. E ele ataca em 3 frentes. Primeiro, relembrando os fatos pecaminosos do passado, tentando nos fazer prisioneiros aos atos errados que cometemos. Presta atenção no que eu vou dizer. Jesus lançou todo o seu passado no fundo do mar. Essa é uma figura para que eu e você pudéssemos entender. Ele pagou toda a dívida. Levanta suas mãos. Levanta bem alto as suas 2 mãos. Fala, eu estou livre. Mais alto, querido, mais alto. Fala, eu estou livre de todas as consequências dos pecados que eu cometi antes de me aceitar Jesus como meu Salvador e Senhor. Aleluia! O sangue do Senhor Jesus Cristo me perdoou e me lavou e riscou toda a dívida que esses pecados fez com que eu contraísse diante de Deus. Acabou. Acabou. Fala comigo. Acabou. Fala, Satanás, você não pode me amarrar mais no passado. 2, o diabo sabe das minhas limitações e das suas limitações. Então, ele tenta nos enganar. Esse é o leão que runge, dizendo que, com as limitações que temos, nós não podemos alcançar novas posições em Deus. E isto nos faz recuar, nos leva muitas vezes à insegurança acima do normal, nos leva muitas vezes a pânico, a depressão, porque ele começa a dizer das nossas fragilidades, e começa a dizer que esse é o limite, você pode vir até aqui, mais do que isto você não pode. E se eu e você não corrermos atrás desse leão e dizer a ele, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando eu digo posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu estou falando do nome do Senhor Jesus Cristo e digo, falso leão, saia do meu caminho em nome de Jesus. Se eu fizer isto, eu irei vencer. Eu irei perceber que Deus aperfeiçoa o seu poder nas nossas limitações. O vaso é de barro, mas há ouro dentro dele. Nós somos limitados e frágeis, mas o Deus Todo-Poderoso habita em nós. Levanta as suas 2 mãos e diga, Satanás, eu não aceito as suas mentiras, as minhas fragilidades, o Senhor está transformando, através do Espírito Santo, em força, e por isso eu declaro, tudo posso naquele que me fortalece. Você começa a vencer. Davi recebeu essa unção. Terceiro, o leão runge, tentando jogar sua minha autoestima no chão, misturando com o pó da terra. A Bíblia diz que o Senhor disse à serpente, você jamais vai andar em pé, você vai rastejar, porque você é maldita. Você vai alimentar do pó da terra. Sabe o que o leão quer fazer contigo? Te fazer no mesmo nível do pó da terra. Por isso ele vem tentando destruir aquilo que você é. Por isso que eu disse no início, levanta as suas mãos e diga, Deus me escolheu. Faça de novo. Levante bem alto as suas 2 mãos. Fala, eu sou o escolhido de Deus. Deus tem um projeto especial para a minha vida.
Eu não sou qualquer um. Eu não vou para o pó da terra. Eu não estarei rastejando. Deus me colocou em Cristo. Diga bem alto: e em Cristo eu estou assentado acima de todos os poderes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Você entende o que eu estou dizendo? E Davi recebe aquela unção. Davi recebe aquela unção, porque ele venceu o urso. Lá no trabalho, apacentando ovelhas. Lá na loja, vendendo o que você vende. Lá na sua empresa, relacionando com os seus diretores. Lá no hospital, trabalhando no grupo de enfermeiros. Lá na escola, dando aula. Lá na polícia, trabalhando. Ali, o leão e o urso vai vir. Vai tentar tirar você do projeto que Deus tem para a sua vida. Mas você não será derrotado. E tudo aquilo que Ele tirou até então, a partir de hoje você vai sair atrás do leão e do urso e vai recuperar o que Ele tirou da sua vida. Vai recuperar o seu testemunho, você vai recuperar a sua autoestima e você vai levantar sua cabeça e vai dizer: o Senhor preparou uma mesa para mim na presença dos meus adversários, ungiu minha cabeça com óleo e me levou a uma posição de honra, em nome de Jesus.